o cliente tem uma ótica de que nós só servimos na hora que chega o processo. Né? E isso é uma visão muito ultrapassada. Então, por isso a ideia hoje aqui é que a gente possa esclarecer e entender tudo o que mudou. Né? Então, primeiro eu vou convidar aqui a doutora Graziele Cabral Braga de Lima. Por favor, uma salva de palmas. Doutora, pode sentar. A doutora Graziele é juíza do trabalho no TRT da 23ª Região, titular da vara de Campo Novo do Parecis. Agora eu já aprendi a falar, né? Pós-graduada em Direito e Processo Civil, em Direito e Processo do Trabalho, professora da Escola Superior de Magistratura do Mato Grosso e titular da cadeira número 18 da Academia Mato Grossense. Agora me fala, como é que fala esse currículo sem o celular na mão? Não dá, né? Quero convidar também, por favor, doutor Rodrigo Vieira Vaz, que é graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Iniciou sua carreira como auditor fiscal do Ministério do Trabalho em 2007, em Dourados, Mato Grosso também? Mato Grosso do Sul. Atuou 2 anos em Brasília, na Secretaria da Inspeção de Trabalho, e foi chefe da Seção de Fiscalização em Segurança e Saúde do Trabalho de São Paulo. Atualmente, exerce suas auditorias na Gerência Regional do Trabalho em São Carlos e coordena o projeto de análise de acidentes e doenças do trabalho. Ele tem mais um currículo de umas 95 páginas, mais ou menos, mas está tudo compartilhado lá no nosso Instagram, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Quero convidar aqui também para compor a mesa a doutora Valquíria, presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Tanto faz, doutora. E o doutor Hélio, que é presidente da Comissão de Perícias Judiciais aqui da UAB Tatuapé também. Doutora Camille chegou, parece que a vi. Já agradeci aqui a sua participação e daqui a pouco eu te convido para compor aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Obrigada pela presença de todos. A gente vai fazer aqui um bate-papo, né? Até ontem eu falei para a Grazi, não traz slide não, que a gente vai conversar mesmo para tirar as dúvidas da advocacia. Então, para a gente começar, a gente está aqui, como eu falei, pensando na questão do papel do advogado com essas mudanças. O que vai mudar no nosso dia a dia? O que a gente vai mudar na atuação com os nossos clientes, na orientação dos nossos clientes? Antes da gente começar a falar da mudança em si, doutora Graziele, eu queria entender com você quais são as principais questões relacionadas aos riscos psicossociais que você tem enfrentado nos julgamentos hoje. E já queria que você falasse também sobre a questão do burnout, que está bem alta hoje. Como que é a sua visão hoje, do ponto de vista do judiciário? Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite para estar novamente aqui na OAB Tatuapé. É sempre um grande prazer. Obrigada pelo convite, doutora Bruna, doutor Tiago. Um grande prazer estar dividindo aqui esse bate-papo com o Rodrigo. Eu também tenho dúvidas. Eu falei que eu quero fazer uma pergunta. Ela falou mesmo que ela tem perguntas para fazer para você. E agradeço a presença de todos e espero que a gente realmente possa ter um bate-papo saudável, produtivo. É um assunto novo. Não é tão novo, se a gente for analisar, né, Rodrigo? Bem a fundo, a NR17 já falava alguma coisa, mas ele é novo no sentido de que coloca ali, na norma regulamentadora 01, a obrigatoriedade de toda empresa ter, no gerenciamento de riscos ocupacionais, um olhar à análise dos riscos psicossociais. E vou fazer agora, dia 16 de junho, 19 anos de magistratura. E posso dizer que é evidente, é nítido, o aumento de doenças psicossociais. Aumento de pedidos de ações por doenças ocupacionais ligadas à saúde mental do trabalhador. O burnout ficou famoso, né, porque começou a ser falado mais, começou a ser conceituado, mas eu digo para vocês que o burnout ele causa, um dos fatores, ele causa a depressão, ele pode levar à depressão. E a gente, quando o trabalhador chega, eu posso dizer para vocês, já está no nível da depressão. Então, a pergunta, agora respondendo, qual a maior causa, qual o maior pedido, né, qual a doença que a gente vê ali mais se falar, ligada à saúde mental? Eu digo para vocês, depressão, síndrome do pânico. Então, já é o ponto, talvez, já crítico, quando a pessoa já está num ponto bastante crítico.
Então, a gente tem observado aumento de demandas, aumento de afastamentos por conta dessas doenças psicossociais. Dada a relevância que o assunto tomou, que foi necessário atualizar a norma, né? Agora, para o Rodrigo, eu queria entender, Rodrigo, do ponto de vista técnico, quais as principais mudanças que você entende que as empresas... Você deve responder pouco essa pergunta, né? Quais são as principais mudanças que as empresas devem implantar para atender essa atualização? Perfeito. Então, primeiro, agradeço o convite. Bruna, muito obrigado por estar aqui na OAB. Doutora Graziele, prazer reconhecê-la. Já sigo no Instagram agora, sou seu seguidor lá no Instagram. Adorei ali. É muito bom esse contato com o judiciário, né? Estou muito feliz aqui porque é o executivo e o judiciário juntos, né? E esse papel é muito importante. A gente está orientando a sociedade, passando as informações, né, Bruna? Isso é essencial. E, gente, o que é a NR1, né? A NR1 está tão em vigor que eu me surpreendi esses dias, estava jantando com a minha filha. Olha onde chega a NR1, né? Estava jantando em casa, minha filha tem 17 anos, a Sofia. Eu estava jantando em casa e a Sofia, pai, o que é NR1? No jantar de casa, minha filha, 17 anos, o que é NR1? Eu quase que engasguei com arroz e feijão, né? Eu falei, por que, Sofia? O que você quer saber da NR1? Não, pai, porque a NR1, minha professora falou que vai cair na redação do Enem. O tema da saúde mental, eu tenho que saber porque eu tenho que fazer redação. Olha que interessante, né? Olha que ponto que nós chegamos aí de falar de uma norma regulamentadora a nível de uma escola, né? Então, acho que esse tema começa a partir daí, né? Da educação da criança que vai se tornar um trabalhador. E a empresa, ela deve se preocupar com esse tema, por quê? A doutora Graziele já falou que isso está chegando no judiciário. E a gente já tem esse histórico acidentário no país, né? Se vocês olharem o INSS, os dados de afastamento do trabalhador por saúde mental, 68% de afastamento de 2023 para 2024, um aumento de 68%. Gente, já não tem mais o que se esconder. A gente tem que tratar e gerenciar. E é isso que a NR1 vem trazer. A NR1 ela vem trazer a gestão do risco ocupacional, né? Seja ele um ruído, uma vibração, o calor e agora o fator de risco psicossocial. Então, a gente tem que, primeira coisa, quebrar o estigma. Não, é uma dor de cabeça, né? Não, é uma ansiedade. E o que a doutora falou, assim, essa questão do burnout começa naquela questão da ansiedade. Quem hoje não está ansioso com o trabalho? Quem hoje não tem o WhatsApp corporativo que manda mensagem de sábado e domingo, que não sai de reunião com reunião? Então, a gente tem que perceber que o mundo do trabalho mudou. E essa nova forma de relação da organização do trabalho, ela traz, sim, efeitos à saúde mental do trabalho. Então, a gente tem que compreender isso. Compreender que é uma realidade, que a empresa tem o dever, e o que a NR1 trouxe, essa obrigação de ter esse olhar para o psicossocial, que tem que ser fundamental, como ela já tem do trabalho em altura, do espaço confinado, de várias outras situações de perigo que existem na organização. E olhar para isso, muitas vezes, é mexer na ferida. E algumas feridas que a gente não quer mexer, né? E precisa mexer. Então, a NR1 vem trazer isso, a obrigação da empresa de olhar para o seu mundo de trabalho, olhar para a sua liderança e saber gerenciar isso, que a NR1 nada mais é que gestão. E aí ela tem que identificar o perigo, avaliar e controlar. Trabalhar preventivamente nisso, Bruno, acho que é o mais importante. Show de bola. Grazi, e aí, voltando aqui nesse ponto das questões que acabam indo para o judiciário por conta desses descumprimentos por parte da empresa, claro que assim, a gente ainda não tem descumprimentos da nova NR1, mas esse é um assunto, como você falou, que ele já vem de muito tempo, né? A questão da doença do trabalho, da doença mental, e agora ele só está sendo ali inserido na legislação de uma forma mais clara. Mas ele não é um assunto que surgiu agora, né? Então, quais são as principais questões que você enfrenta nos julgamentos hoje? Então, é muito interessante, e aí vem bem ao encontro do que você falou, que assim, é para esclarecer o que o advogado, porque assim, o RH, a área administrativa, o que o advogado pode fazer em relação a normas regulamentadoras PGR, GRO. Eu digo muito, gente, eu falei, eu tenho muitos anos de magistratura, eu vou repetir isso, mas a resposta para a tua pergunta eu praticamente não vejo pedidos ligados à ausência de um gerenciamento de risco ocupacional, a não ser quando é Ministério Público do Trabalho, que entra com uma ação civil pública, uma ação coletiva. E aonde que o advogado poderia fazer isso? E vejam, gente, como a Bruna bem colocou, independente de NR01.
tá? Nós já temos normas regulamentadoras que já falam que nós precisamos gerenciar os riscos. E como o advogado, por exemplo, que mexe com a área trabalhista, principalmente, ele já poderia usar isso numa demanda. É já chegar, por exemplo, aconteceu um acidente, o funcionário está com uma doença. Ele já vem mostrando que lá na prevenção aquela empresa está deficitária, certo? Que ela já não cumpria a regra de ter um gerenciamento de risco ocupacional. As que são obrigadas a fazer um PGR, faz um PGR, que é um programa de gerenciamento de risco para inglês ver, para cumprir tabela, sabe? Porque assim, a gente sabe, né, Rodrigo, eu imagino que vocês detectam muito isso. As empresas, muitas que acham que estão desobrigadas de apresentar um PGR, o próprio contador vai lá e faz uma declaração de inexistência de risco, mas eles não viram se tem ou não risco. Ele faz e cumpre a tabela, porque senão ele não consegue lá abrir a empresa, ele não consegue alguma coisa. Então, assim, o que o advogado já precisava, agora falando do reclamante, o que ele já precisa analisar, até na hora que ele vai entrar com uma ação que tem uma doença ocupacional, até para aumentar o dano moral, para você comprovar mais a culpabilidade daquela empresa, que ela agiu com imprudência, com negligência, naquele sentido, ela não fez o GRO, ela não fez o PGR, ou fez e não apresenta, ou fez mal feito. Então, já começa aí. Então, eu pouco aprecio, de verdade. Por que eu pouco aprecio? Porque ninguém fala. E quem é advogado de reclamado? É criar a consciência na empresa, que eu vejo, Rodrigo, falta demais. É uma consciência de que ela precisa cuidar daquilo, não é só para não ser multada, não é só para não ter uma ação trabalhista, é para ela ter um ambiente de trabalho saudável, é para ela não ter afastamento, porque custa caro, mas o empregador não vê, né? Custa caro isso para a empresa. O turnover, ele fica com funcionários, com pessoas ali que acabou de ser treinada, aí reclama, porque eu não aguento. Eu acabei de treinar, foi embora. Mas você analisou, por que ele foi embora? Será que o seu ambiente de trabalho, a análise, a gente tem que entender que quando a gente fala de NR01, não é olhar cada funcionário, o fulano está com problema, porque foi uma das grandes questões, né? Nós vamos agora ter que fazer cada funcionário para o psicólogo, né? Não, eu vou analisar o ambiente em geral. E detectar se tiver alguém com um problema específico, eu posso até ter um tratamento, um serviço de psicólogo, mas não é isso. É ambiente de trabalho. Então, vai de ambos os lados. Eu falo para vocês. E outra coisa, a gente está falando da novidade. Gente, desde março de 2023, as empresas que têm CIPA, elas são obrigadas a fazer programa de capacitação sobre assédio moral, assédio sexual e violências no ambiente de trabalho. Quantas fazem? Pouquíssimas. Então, não é novidade. Entendeu? Então, assim, eu vejo, mas vejo muito pouco, porque não sabe usar, explorar no bom sentido, tá, gente? Eu vejo que não sabe explorar. Uma coisa que eu vejo muito também, principalmente quando a gente está advogando pelo reclamante, poucos advogados acompanham o reclamante na perícia. Por quê? O que acontece? A gente sabe que a empresa acaba tendo um poder aquisitivo maior, pode contratar um assistente, que vai ter um olhar mais técnico. Eu canso de ver reclamante chegando na perícia sozinho. Ele está ali abandonado. Você também não tem essa visão? E aí o advogado, às vezes, fala assim, mas isso não é meu papel. Não, mas esse é o papel, sim. Enquanto advogado, ali, você tem que representar seu cliente em todas as fases do processo. E, muitas vezes, assim, não sabe impugnar um laudo, quesitos, faz de qualquer jeito. E isso acaba prejudicando o cliente, no fim das contas. Né? E aí, Rodrigo, trazendo nessa esfera da questão da omissão das empresas que a Graziele trouxe, quais têm sido assim, os principais erros ou omissões das empresas que você vê nesse aspecto? Joia. Então, o que a Auditoria Fiscal do Trabalho ela percebe? Né? Que essa mudança da gestão do risco ocupacional ainda não está totalmente incorporada nas empresas. Por quê, gente? Porque elas estão preocupadas em produzir documento. A realidade é essa. Não sei se vocês lembram do PPRA, né? O PPRA era um documento da NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse era o documento antigo, né, PPRA.
E ele ficava onde, gente? Na gaveta do empregador. Era um documento de gaveta. O que nós transformamos no NR1? Que a empresa tem que ter o gerenciamento de risco. A empresa hoje já deve gerenciar a qualidade do produto, não é isso? Porque para ela existir, a qualidade do serviço. E agora, o que nós trouxemos para a NR1 é que ela vai gerenciar um produto de qualidade que não agride o meio ambiente e que seja seguro e saudável no seu meio de trabalho. É isso é gestão. Isso se faz com processos. E o que as empresas estão buscando ainda? A documentação, que é o PGR. Elas querem ter um documento, um PGR. A Autoridade Fiscal do Trabalho, quando vai fiscalizar a empresa, a primeira coisa que nos apresentam lá é o técnico de segurança do trabalho. Né? Parece que o problema é da segurança. E o problema não é só da segurança do trabalho, o problema é da organização como um todo. E essa organização do trabalho, ela está desde a alta administração da empresa, da liderança, da média liderança, até chegar nos trabalhadores do campo. Né? Então, muitas dessas situações tem que compreender que tem uma correlação nesse mundo do trabalho. Às vezes, a cultura organizacional está deficitária. Né? Já não tem uma cultura de segurança do trabalho que traz ali o detalhe de cima para baixo, a organização de cima para baixo. Então, o que acontece hoje é isso. A empresa está preocupada em ter um documento fiscal para mostrar para o Autor Fiscal do Trabalho. E esquece que esse documento, PGR, ele nasce porque a empresa tem gestão. E o que o Autor Fiscal do Trabalho vai perguntar lá? Como é que está seu dia de trabalho? Qual que é o seu comportamento com liderança? Como está a sua jornada de trabalho? O papel vai falar isso, gente? O papel não vai falar isso. Essa realidade está no mundo do trabalho. É no contato com o trabalhador que nós percebemos como está essa gestão da empresa. Né? A documentação, o PGR, a ergonomia, apenas tem que refletir a realidade da empresa. Então, está um grande problema assim. Ainda temos a cultura de papel e não a cultura de gestão da organização. Essa mudança que começou em 2022, né, ela está ainda engatinhando muito nas empresas. Então, a gente tem que reverter esse cenário, mostrar que tem que trabalhar com indicador. Será que essa empresa sabe hoje quanto está o indicador de absenteísmo, que a doutora Graziele falou? Quanto ao indicador do presenteísmo, que é aquele trabalhador que está presente na empresa, mas não produz? Como é que é a nossa taxa hoje de troca de trabalhador? Quando você investe no treinamento, como é que é substituir o treinamento? Eu dei uma palestra para o RH em Ribeirão Preto semana passada, o RH estava desesperado, porque não tem trabalhador para compor o quadro da empresa. Não tem. E tem plano de saúde que tem gastos aí efetivos para o trabalhador. Então, são índices que têm que ser olhados pela organização. Não é somente produzir um papel, é produzir a gestão. Isso é o grande mote da NR1. E o empresário, muitas vezes, a doutora Graziele falou, ele visa muito a questão do custo. Ah, mas implantar tudo isso vai ser muito caro. Tá, mas e a rotatividade de empregados? Às vezes ela é mais cara. É aquela mesma ideia de eu pagar por fora, para economizar. Mas é uma economia que, no final da conta, ela não existe. Né? Então, eu penso que cabe a nós, advogados, conscientizar os empresários, principalmente, que eles que vão ter que fazer as mudanças, sobre essa questão. Tá, mas você tem que investir aqui, porque a gente tem que mostrar para ele o quê? Que aqui ele vai deixar de gastar lá na frente, porque o empresário visa lucro. Isso não tem jeito. Né? Mas o nosso papel é inverter, pois que é inverter a visão dos empresários, no sentido de que, se você não investir nisso, aí sim você vai ter um custo, você vai ter uma alta rotatividade de empregados, você vai ter muitos afastamentos, que faz com que, né, você tenha que contratar outras pessoas para colocar no lugar. O processo seletivo é algo que custa também, até você ensinar a pessoa a trabalhar da forma daquela que está afastada. Enfim, e trazendo para essa esfera um pouquinho de afastamento, eu quero passar a palavra aqui para a doutora Valquíria, para que ela também possa fazer aqui os questionamentos dela. Olá, boa noite a todos que estão aqui presentes. É um grande prazer estar aqui diante de pessoas tão importantes e falando de um assunto tão importante, que é sobre a saúde do empregado, né? Muito importante. Essa norma, esse GRO que está chegando aí, que entrou para mostrar o quê? O cuidado que as empresas têm que ter com seus empregados. Eu mexo muito com a esfera acidentária, então eu advogo muito. E, por vezes, eu vejo ali a dificuldade de você demonstrar essa doença ocupacional, doutora. A doutora sabe que, né, a gente milita nessa área. É dificílimo, doutor, provar que não se fala, que não é aqui o B31,
que é auxílio-doença acidentário, hoje mudou um pouco mais, é auxílio-doença, né? Que hoje, na verdade, não é o auxílio-doença aqui que falamos, e sim o acidentário. As pessoas que estão lá trabalhando vivem o burnout, ele vive ali uma ansiedade no seu dia a dia, seja lá por metas excessivas, seja lá por abuso hierárquico, o seu superior. E para quem ele vai reclamar? Para que ele vai falar? Então, eu acredito que essa norma veio aí como um marco para realmente regulamentar essa situação dos empregados, a saúde mental. Por quê? Porque é fácil, quando você mexe com agentes biológicos, para você falar, você demonstra fácil, né, doutora, né, doutores? É fácil você mostrar quando a pessoa está lá com a coluna ruim, então, houve um problema ergométrico, houve um problema biológico, houve um problema físico, mas quando se fala de saúde mental, é difícil. É difícil provar. As empresas não querem emitir a CAT. Não, fala que não, essa pessoa está doente porque é de ordem familiar. E aí doutora, eu trago daqui do trabalhista para a esfera acidentária. E falo, olha, excelência, essa pessoa está doente, na verdade, por conta de má organização da empresa. Por vezes, excesso de trabalho. Por vezes, as pessoas abuso, né, assédio. E para quem você vai reclamar? Para quem que você vai falar? Né? Você pode reclamar e amanhã você está na rua, então as pessoas têm medo de falar. Então, por vezes, vem para mim pessoas doentes mentalmente, doutora. E aí fala assim, olha, doutora, é o 31, que é auxílio-doença, auxílio-doença, né, que hoje é falado como auxílio temporário, doença temporária, na verdade. Só que não. Ele está doente mentalmente porque a empresa não tem uma gestão, uma organização, um cuidado com o seu empregado. E é necessário. Por quê? É o que a doutora Bruna acabou de falar. Se você não cuidar do seu empregado, ele vai gerar custos enormes. E não é só para a empresa, é para a Previdência Social. Ela vai trazer um prejuízo muito grande. Então, vai ser todo mundo ali com gastos que você poderia reduzir esses gastos. Como? Gerenciando, botando líderes capacitados para poder ouvir esse empregado. O que está acontecendo com esse empregado? Eu posso reduzir esse risco, eu posso reduzir a tua doença, eu posso dar minha mão e te ouvir. Porque isso, quando o empregador ele passa a ver o empregado como alguém que precisa estar bem, a empresa dele vai bem. O empregado vai bem. E isso não vai onerar o sistema previdenciário, que está muito cheio de afastamentos. Muito cheio de afastamentos. E é o 91. E aí a empresa fala, não, vai sem a CAT, porque ali é o 31, e não é. E traz um grande problema de ordem financeira, de ordem trabalhista, porque ele vai deixar de ter o FGTS recolhido. Enfim, é um círculo vicioso. Então, é necessário. Essa mudança ela é muito, assim, ao nosso olhar, proveitosa. Acreditamos que vai ter uma benesse, né, doutora, para os nossos empregados poder ter uma vida melhor, sadia, estar bem no seu ambiente de trabalho. Então, a pergunta, doutora, a doutora, ou doutor, os doutores, como é que agora, com essa mudança aí, com esse cuidado, né, de doença ocupacional, como é que fica? Como é que eu vou fazer agora? Como é que fica a responsabilidade do judiciário, da empresa, do executivo? Como é que fica isso? Porque o acidente de trabalho, o nexo causal, como é que eu faço isso? Como é que eu provo isso? Né? E a concausa? Pode falar assim, por exemplo, mas isso aí, ele já tinha esse problema antes. E a concausa? Como é que fica, doutora, doutor? Bom, eu já estou com o microfone aqui, eu vou pegar e já vou emendar muito pertinente, tanto as considerações quanto a questão da pergunta. Você estava falando, e eu até já pensando. Já começa aí com essa mudança, que agora é obrigatório. Então, colocou ali que é obrigatório fazer um gerenciamento de risco psicossocial. É um primeiro passo para que se consiga um nexo causal.
certo? Se eu já não tenho, se eu tenho uma deficiência ali, se a empresa não fez esse gerenciamento, se eu já não sei como era o ambiente de trabalho, ela está em falta normativa, ela já está em deficiência. Isso pode ser um ponto para se comprovar ali que tem um nexo causal. Olha, você poderia ter feito um gerenciamento, você poderia ter feito um plano de ação, você poderia ter feito treinamento, você poderia ter feito um gerenciamento, não fez. Então, isso ajuda num nexo, em comprovar, em transformar o 31 no 91, que é o acidentário, que é derivado de um nexo causal. Porque, gente, eu falo sempre, eu quando também dou palestras, eu digo o seguinte, sabe o que acontece com a doença de saúde mental? Depressão, as doenças que a gente fala, doenças da alma. Porque a doença da alma a gente não consegue ver. Se eu quebrasse a perna, tivesse com a perna quebrada aqui, eu ia estar com vocês com um gesso, todo mundo, coitada, a doutora Graziele, ela caiu. Dá para ver, eu estou ali, isso é visível. Mas se eu tiver com depressão, estou aqui, estou arrumada, estou rindo, estou conversando, mas ela é uma doença da alma, e muita gente vê como mimimi. Ai, mas é um mimimi. Tá, pode existir alguns casos de mimimi? Pode. Mas o que o empregador ele faz para se salvar e se proteger do mimimi? Ele previne. Ele gerencia o risco, ele treina, porque, para mim, se chega um empregador acusado de um empregado que desenvolveu uma depressão, desenvolveu uma doença ligada à saúde mental, e foi afastado como uma doença normal, sem nexo causal com o trabalho. Aí eu pergunto, cadê o seu gerenciamento de risco? Cadê, se você for obrigado, o seu PGR? Cadê a sua capacitação? Você capacitou? Você explicou? Você cumpriu as regras que a legislação estão exigindo? Como é que está? Não, não fiz. Então, o trabalho pode, sim, ter atuado como com causa. E, na dúvida, entendeu? Você deixou a gente ter dúvida? Não. A empresa vem e me apresenta. Está aqui, doutora, nós temos isso, olha, o nosso não é um papel, a gente tem um plano de ação, que também não está só na gaveta, ele é executado, ele é feito, nós fazemos uma análise, a gente tem um canal de denúncia externo. Certo? Eu defendo isso, eu bato na tecla. Ai, eu tenho ouvidoria. Esses dias chegou uma empresa lá para a gente, ela tem 2.000 funcionários. Caso de assédio moral, assédio sexual, a funcionária com depressão. E aí eu pergunto, e aí? Não, a gente tem sim uma caixa. Como é que é? Uma caixa. Uma caixa de sapato lá, né? Com um furinho. Uma empresa de 2.000 empregados. Entende? Então, assim, você então está, assumindo o risco de acontecer aquela doença e ter um nexo causal. Ouvidoria, como é que... Vocês acham, gente, se não tem um canal de denúncia que seja anônimo? Vamos falar, olha, vamos olhar a gente. Eu, por exemplo, o tribunal. Imagino que eu esteja sendo assediada no tribunal. Lá a gente tem uma ouvidoria, eu bato, inclusive, nessa tecla. A gente tem uma ouvidoria. Quem é a presidente? É uma desembargadora. E os outros servidores que trabalham lá. Tá, essa desembargadora está me assediando. Vocês acham que eu vou ter coragem de ir lá fazer? Ah, não, mas ninguém vai saber. Não, mas ela vai saber. Entendem? Então, assim, é a mesma linha de raciocínio que a gente tem que fazer na empresa. Eu defendo canal de denúncia próprio. Eu tenho um sistema de compliance. Meu compliance é para fraude, é para saber se eu estou desviando dinheiro. Não. Eu tenho um canal de denúncia próprio para... eu sempre falo que eu defendo um canal de escuta e de denúncia. Escuta, que você pode falar anonimamente. Eu não estou denunciando, mas estou dizendo, olha, eu tenho um chefe, o ambiente está pesado, eu não quero denúncia, eu não quero apuração, não quero ninguém demitido, mas eu também posso denunciar, e de forma anônima. Claro que o empregado ele tem que saber que a denúncia anônima ela tem menos possibilidades de apuração, mas, pelo menos, talvez para a empresa, ela vai, opa, peraí, tem 3 denúncias anônimas no setor da Adriana ali. Entendeu? Vamos ter uma conversa? Não vou chamar a Adriana. Eu vou fazer eu vou comer pela beirada. Isso, assim, é um empregador inteligente. E aí, isso eu tenho. Com o causal, a mesma coisa, porque ela pode ter uma predisposição. Imagina uma pessoa com uma predisposição para depressão. Tem. A gente sabe que existe. Mas aí ela está num ambiente onde tem agressividade,
aonde ela não é reconhecida, aonde há uma cobrança excessiva, porque, gente, a gente tem que separar. Eu sou uma pessoa que gosto muito do equilíbrio. Tem muito mimimi? Tem exagero. Porque hoje, às vezes, o empregador vai cobrar o seu empregado, normalmente, estou sendo assediado. Né? Já tem esse lado. Mas tem o outro que, de fato, está cobrando, exigindo além. Aí é claro que a pessoa vai agravar aquela doença. E eu tenho um nexo com o causal. Então, assim, muito interessante, e é exatamente isso. Agora, falar que eu não posso me defender, que o empregador... Porque veio isso, né, Rodrigo? A gente tem ouvido isso demais. Porque agora o empregador, desculpa a expressão, mas está ferrado, agora toda a lei é contra a gente. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Tem possibilidade de você organizar o ambiente. É porque todo mundo estava achando que é assim. Ia ter que pagar a sessão de terapia, de psicólogo, individualmente para todo o empregado. Vou até aproveitar a sua abordagem, doutora Graziele, até para responder um pouquinho, até na questão normativa, porque a gente fala muito da NR1, né? E nós precisamos entender toda a integração normativa, que essa defesa do empregador está ali, não somente dentro da NR1. Então, vamos pegar esse caso aí que ocorra uma situação com adoecimento. Vamos usar a norma regulamentadora, no seu amplo aspecto dela, para compreender isso. Então, primeira coisa, NR1 é gestão, correto? A primeira etapa da NR1 é o quê? É você identificar o fator de risco. Esse é o primeiro processo. Para fazer isso, a gente esquece de uma norma que a doutora Graziele citou ali, que é a NR17. A norma regulamentadora, a NR17, gente, eu brinco aqui, né, que é a mãe do psicossocial. É lá que nasce a gestão do psicossocial. Porque a 17, ela trata da ergonomia, perfeito? O que é ergonomia? A ergonomia é a ciência que estuda o psicofisiológico, tá certo? Isso é o que está na norma, é psicofisiológico. Só que as empresas sempre abordaram o fisiológico, a biomecânica, que era, a gente brinca na auditoria, que é a cadeirologia. Né? Era só cadeira e mesa, gente. Né? E tudo se resolvia com ginástica laboral. É isso. A cadeira está errada, a mesa está errada, taca a ginástica laboral no trabalhador. Isso era ergonomia. Quando você observa que a psicofisiológica, a parte psicológica é e deve ser tratada, e você vai olhar para a norma, tá? A 17 já fala, 17.4, organização do trabalho, normas de produção, organização do trabalho, fatores cognitivos do trabalhador, isso já está na NR17, pessoal, não é nenhuma novidade. E, a partir daí, aquele trabalhador que está ali num adoecimento, será que ele foi ouvido? Será que ele foi possível conversar com o médico, conversar com a segurança do trabalho para falar o seu dia a dia de trabalho? Será que a ergonomia, a 17, observou isso? Então, já começa mais um elemento. Aí, vou falar tecnicamente. Já tem uma avaliação ergonômica preliminar, que é um documento que a NR17 exige, a sigla AEP. Será que foi feita posteriormente uma análise ergonômica do trabalho, que é um outro documento obrigatório, que é AET? Então, observa, gente, que nós, na parte normativa, temos vários elementos comprobatórios para saber dessa gestão. Bom, a NR17 identificou, ou não identificou, aí já começa ali os problemas. Volta para a gestão, volta para a NR1. Opa, se eu identifiquei, o que eu fiz, gente? Que nível de risco que está aquele perigo? É alto, é médio, é baixo? A norma prescreve formas de avaliar esse risco, tá certo? Então, a norma tem toda uma parte aí de aplicação. E vai cair lá no plano de ação. O que ela fez? A partir daquela identificação, que ação que ela tomou para prevenir esse adoecimento? Então, já começa a ter mais elementos. Mas é importante ir além. Por quê? Nós temos uma outra norma regulamentadora, que é a NR7, que fala da saúde ocupacional. Será que aquele trabalhador que está ali, numa declaração, que está com adoecimento, passou pelo médico do trabalho? Vou analisar o histórico do exame médico periódico dele? Já houve reclamações na anamnese do trabalhador que, olha, eu estou com problema com o meu chefe, eu estou ansioso, estou tomando remédio. Então, gente, a própria saúde ocupacional, que está dentro da NR7, que é um outro documento, que é para você conseguir evidenciar e trazer essa lógica do nexo causal. E esse diálogo com o médico do trabalho, ele vai além do mundo do trabalho. O médico vai buscar informações da família, do dia a dia, que é a vigilância ativa do trabalhador. Então, a gente fala da NR1, a gente não pode esquecer da NR17, que é a ergonomia, e também da NR7, da saúde ocupacional. Então, a gente tem que entender toda essa correlação das normas que vão culminar no quê? Numa boa gestão do risco ocupacional. Então, esse é o cenário que a gente tem que apresentar como um todo.
Muito bom. Eu vou fazer agora o papel da advogada da reclamada, que é reclamada NR1, claro. Em que sentido que eu quero dizer? Mesmo quando a gente está advogando pelo reclamante, a gente sente uma dificuldade muito grande, por exemplo, de conseguir comprovar um burnout. Porque eu já tive, por exemplo, um caso que eu atuei, que a empregada pediu demissão, e depois ela entrou com um processo pedindo a reversão, dizendo que ela pediu demissão porque ela estava com burnout. E ela apresentou um atestado médico, ela morava em Porto Alegre, e ela apresentou um atestado médico de um médico lá, sei lá, do Acre, falando que ela tinha burnout. Então, assim, eu impugnei e tal, e, nesse caso, o juiz não acolheu essa alegação do burnout, foi feita perícia, enfim. Mas a minha dúvida eu vou perguntar aqui primeiro para a doutora Graziele, de que forma, o que você costuma olhar? Você já falou um pouquinho do que você olha, os documentos, você pergunta do canal de denúncia, mas quando a gente está falando dessa questão da doença mesmo, até para a gente saber como a gente orientar nossos clientes. Por exemplo, a gente pode pedir um atestado de sanidade mental no processo seletivo, né? Por exemplo, dos advogados, nenhum aqui passaria, praticamente. Hoje eu fui na médica, ela falou, seu cortisol está alto. Eu falei, que é isso? Ela falou, está relacionado ao estresse. Eu falei, nossa, não sei por quê. Não faço a menor ideia. Então, assim, como que vocês entendem que a gente pode orientar nosso cliente? Porque é isso, o documento a gente faz. Beleza, a gente contrata lá, a gente faz um regimento interno maravilhoso, um código de conduta lindo, mas, efetivamente, na hora que você vai julgar um caso, assim, doutora, o que pesa, o que você acha que vale a empresa ter, o que de fato faz a diferença do ponto de vista assim, do que o advogado pode mudar na sua atuação mesmo para orientar seu cliente? A senhora me apertou, né? Só joguei a bomba e saí correndo. Olha, realmente é uma situação muito complexa. Eu não tenho uma resposta de dizer assim, isso. Por quê? Concordo. Da mesma maneira que eu falei, é difícil. Se eu tivesse uma perna engessada, quebrada, é fácil detectar ali e saber que a pessoa realmente está adoentada. Tem pessoas que abusam, tem pessoas que mentem, tem médicos que dão laudos de forma irresponsável, tem. Mas a gente não pode primeiro partir dessa premissa. Eu sempre falo isso, eu preciso partir da premissa que aquele profissional... Então, assim, é um conjunto de situações. Então, por exemplo, se eu fosse estar orientando uma empresa, então, você ter todo o gerenciamento de risco ocupacional, com toda a documentação, mas lembrando que não é documentação da gaveta, é fazer exame admissional de verdade. Gente, fala sério. Eu lembro... Olha, eu fui professora na faculdade que chama, lá em Cuiabá, chama Unic. E, assim, eu não falo do que eu sei, eu falo do que eu passei. E é uma piada. O médico, eu entrei, ele nem conversou comigo. Ele só, acho que me perguntou, mediu minha pressão. É isso mesmo. Fez 2 perguntas e pronto, já estava o meu exame admissional feito lá. E eu sei que não mudou isso. Então, não. Assim, não brincar com isso. Então, o que o empregador ele pode? Se ele apresenta para um magistrado uma documentação farta de acompanhamento, de gerenciamento, ele pode apresentar um médico, um parecer contrário. Ele pode, a gente vai fazer uma perícia, mas você pode ter um assistente, você pode trazer uma outra opinião. Então, tudo isso, é um conjunto de situações. Então, começa na prevenção, com a documentação, o gerenciamento de risco, o exame admissional, porque realmente não faz. Eu penso que até o exame admissional já deveria ter ali uma pesquisa até da saúde mental do trabalhador. Não tem. Não tem. Então, começaria aí. Aí eu partiria para depois das medidas preventivas. Eu capacito, eu treino, eu tenho um código de ética, eu tenho um código de conduta, eu tenho um canal externo de denúncias. Então, assim, é certeza que não vai ser condenada? Não, mas vou falar como magistrada. Se eu vejo uma empresa mais cuidadosa, talvez o prejuízo vai ser menor. Talvez ela possa até ser condenada, mas talvez ali num dano moral,
certo? Ali, vamos dizer, a caneta vai pesar um pouquinho menos, porque você vê atitudes dela em prevenção. Então, isso, gente, conta, eu falo para vocês, conta sim. O juiz nem olha nada. Uma hora vão ter que olhar, seja o tribunal, seja o TST, eu olho, né? Eu apuro isso. Mas, se o juiz não olhou, vocês têm instrumentos e ferramentas para embargar, para, na audiência, bater duro, impugne no laudo. Não tem quantidade de impugnar? O doutor aqui da comissão de perícia. Tem uma regra que diz assim, você pode impugnar o laudo só 2 vezes? É chato, o juiz pode ser que ele indefira, mas não tem regra. O juiz fica um pouco irritado. Mas, veja, você impugnou 1, 2, 3, o juiz não deixou. Você tem um argumento para o tribunal. Se for um argumento plausível. Claro. Porque esses dias teve porque o perito estudou, fez faculdade com o assistente técnico da não sei o que, essa era a impugnação ao lado. Agora a gente não pode estudar junto, né? Já pensou? Não pode. Então, assim, é tudo isso, é um conjunto. É um conjunto de elementos mostrando que, pelo menos, se a empresa não exauriu, ela não acabou com aquele risco, ela diminuiu a possibilidade dele acontecer ou também as consequências que ele poderia ter. Então, é esse conjunto. Perfeito. Antes de passar a palavra aqui para o Rodrigo, eu quero convidar a doutora Camille para compor aqui a mesa. Por favor, uma salva de palmas, presidente da Comissão de Direito Empresarial. Rodrigo, além dessas considerações que já estamos a responder, eu quero acrescentar uma questão. O que você entende que as empresas precisam investir quando a gente fala de treinamento, considerando a mudança da ANR? Então, vamos lá. O treinamento é uma das ações, uma das mais importantes dentro de um plano de ação. Por que o treinamento? Porque hoje o treinamento, você tem aquele treinamento que é obrigatório normativo, que é o treinamento que as normas já definem que são obrigatórios, treinamento para trabalho em altura, treinamento para espaço confinado, essa é a rotina, né? Só que observem que o fator de risco psicossocial, ele não está na rotina. Ele está justamente nessa relação dentro da organização do trabalho. É aquela liderança que foi ali. Hoje, a nossa realidade de liderança é muito assim, é aquele trabalhador que tem 12, 13 anos na empresa, não é isso? Aí ele vira líder. Gente, ele era um bom operacional, mas quando ele muda para ser um líder, ele não tem habilidade. Então, o treinamento tem que ir nesse viés de qualificar a liderança para ser um bom líder, porque ele é um bom operacional, mas ele não é um bom líder. Ele não tem essa habilidade de ser uma liderança. Então, esse treinamento tem que ser além do treinamento obrigatório normativo. Você deve buscar ali treinamentos que são muito além do normativo. E, muitas vezes, isso a gente fala, conversa com o trabalhador, percebe que, gente, sabe o que é mais importante que um treinamento? É você fazer um agradecimento. Assim, parabéns pelo seu trabalho de hoje, muito obrigado pela sua realização do serviço. Gente, isso evita muitas situações de saúde mental no trabalho. A gente tem aquela cobrança, né, de cobrar é fácil, cobrar é muito fácil. Você errou, você deixou de fazer, você não cumpriu, isso é fácil. Mas você fazer um agradecimento muda a realidade de qualquer pessoa. Isso no mundo do trabalho não é diferente. Né? Então, esse treinamento de você lidar com pessoas é um treinamento que é não normativo, não é isso? Ele não tem nenhuma ANR hoje que fala dessa obrigatoriedade, mas é um treinamento importante para você conseguir trazer para a organização do trabalho, para essa correlação entre pessoas, que nada mais é do que isso, esse contato com o colega de trabalho, contato com a liderança, trazer ali essa necessidade de você abordar um treinamento de uma forma diferente. Tá? Então, acho que a grande mudança vai ser essa, trazer um treinamento que não é só normatizado, mas um treinamento que reflita a realidade da organização. Então, eu acho que tem que ter e esse é um desafio, gente, não é fácil. É você saber que eu vou fazer não é uma capacitação, não é uma aptidão, é uma forma diferente de você entender essa organização do trabalho. É uma coisa que a gente tem que refletir muito, mas a gente observa que se quiser mexer na gestão e trabalhar na questão organizacional, não devemos só aplicar os normativos, mas o treinamento como um todo, de uma maneira muito mais abrangente. Obrigada.
Obrigada, Rodrigo. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Hélio, para que ele possa também fazer os questionamentos dele e jogar mais um pouco de lenha na fogueira aí. Em primeiro lugar, boa noite, né, e agradecer aos convidados, magnificamente têm exposto de um assunto bem importante. Eu gostaria de deixar claro que a cada dia a gente está passando por uma crise maior de mão de obra, em todas as áreas, né, na nossa, na engenharia, na medicina, isso vai se tornando cada vez mais relevante. E, principalmente, porque as empresas não tratam do ambiente interno, que é justamente isso que a gente está discutindo hoje, né? Os treinamentos não são treinamentos, são papéis, a maioria das vezes são papéis para comprovar que alguma coisa, em casos extremos, simplesmente pegam a assinatura do funcionário, o funcionário não participou de nada, mas assina aqui que você fez o treinamento. Obviamente, né, puxando um pouquinho para o lado da perícia, o perito, quando vai fazer uma perícia, ele questiona. E com a resposta do funcionário, fica claro que não houve treinamento. E se houve, é um pseudo-treinamento, não é um treinamento que ocorreu realmente. E me preocupa, lá para frente, quando nós estivermos em cima dessa NR01, como deve se portar um assistente técnico a fazer quesitos para que possa demonstrar que a empresa não fez ou fez, porque aí vale para os dois assistentes técnicos, tanto da empresa como com a demandante, né? Então, o que ele precisa elaborar nesses quesitos para que chegue ao magistrado de uma forma que a resposta do perito seja realmente aquilo que se quer comprovar, para um lado ou para o outro. O perito está lá para decidir o que realmente aconteceu, não para um lado nem para o outro. Apesar que, em alguns casos, a gente vê que, claramente, há uma sardinha puxando mais para um lado. Mas não quero entrar nesse mérito, porque a gente ficaria aqui muito tempo. Mas o que seria importante de documentação a ser solicitada, de alguma coisa que é relevante para que possam ter quesitos que realmente vão demonstrar aquilo que se quer comprovar. Serve para os dois, por favor. Posso, doutora? Já vou começar aqui, né? Já estou suando frio aqui, já daqui a pouco a minha careca vai estar suando, gente, porque as perguntas são cada vez mais cabeludas aqui. Então, vamos lá. A gente está diante de uma realidade diferente. A engenharia, o doutor é engenheiro também de formação, né? A engenharia está muito acostumada, né? E os quesitos representam isso. Qual que é o valor do ruído? Você utilizou um dosímetro, ele estava calibrado? Qual que é o valor do IBUTG, né? Estava calibrado? Hoje, a higiene ocupacional tem essas ferramentas, né? De ter um valor, de ter um instrumento, de ter uma relação de nível de ação. Ó, acima de nível de ação é prevenção. Está acima do limite de exposição ocupacional é ação imediata. Hoje, a gente tem que perceber que não existe mais isso dentro de saúde mental do trabalho. Não tem um instrumento, não tem uma medição, e o mais interessante, não tem um EPI, que eu já ouvi falar que tem o EPI da saúde mental. Não sei se vocês já ouviram, já? EPI da saúde mental. Eu vou fiscalizar o CA do EPI da... Trancar o chefe no armário é boa. Então, assim, a gente tem que compreender que esses quesitos têm que ser fundamentados dentro da organização do trabalho, que é muito mais difícil essa abordagem, muito mais difícil. Você vai perguntar, como é que é a sua correlação com o seu chefe? Como é que é o seu trabalho com o seu colega de trabalho? Como é que está a sua jornada de trabalho? São perguntas, né, que tem que aparecer ali, que vão tentar refletir essa realidade do trabalho. Porque a saúde mental é no trabalho, mas a gente tem que compreender também que é muito difícil hoje você virar a chave da sua saúde como pessoa, na sua casa, com os seus problemas da família, com as suas metas na família, e você bater o cartão, esqueci de tudo. A gente não consegue, é muito difícil você fazer essa transformação. Então, a gente tem que compreender que muita coisa a gente leva da casa para o trabalho e aquilo impacta no mundo do trabalho. Então, saber essa correlação também, o que efetivamente é do mundo do trabalho, que pertence à organização do trabalho, e aí tem que quebrar aquele estigma, né, que, não, isso aí é mimimi, né, isso aí não, é dor de cabeça. Então, esses quesitos tem que tentar trazer
essa realidade laboral de uma maneira da organização. E eu acho que a gente está no momento de virada da ergonomia. Eu acho que a ergonomia é uma ciência que, infelizmente, foi muito esquecida nesses anos todos, né? E agora tem elementos de você ter um bom questionário de identificação de fator de risco psicossocial. A ciência já tem lá COPSOC, CARASEC, são questionários que são validados, testados, para você aplicar no mundo do trabalho e entender, olha, efetivamente, utilizei um método científico que não vai dar uma medição, mas vai dar uma impressão da realidade laboral, que às vezes é individual, mas a gente tem que olhar isso dentro da organização do trabalho. O que é uma meta inalcançável para mim, para você, seja uma meta alcançável, né? Então, a gente tem que saber essas diferenças. Então, esses quesitos têm que ser apresentados de maneira muito clara, e entendendo que nós estamos lidando com não tem valor, não tem medição, e a gente tem que observar esse mundo do trabalho. Utilizar a ergonomia, utilizar a saúde ocupacional na anamnese do trabalhador, no ASO periódico, né? Então, tem que usar essas ferramentas que existem já da ciência, né, da ergonomia, para trazer para esses quesitos, que, na verdade, vai ser um grande desafio para o futuro. Vai ser um desafio para o futuro mesmo. Como identificar isso, como tratar isso, é o grande desafio que a engenharia e a segurança da saúde vai ter que trazer para esse mundo. Não é fácil. Eu não tenho o que complementar, o Rodrigo falou tudo. É exatamente o que esse conjunto de situações. Não, realmente ele não é quantificável. Ele é qualitativo, né? A gente tem as análises quantitativas e qualitativas. Então, a gente já definiu que ele é qualitativo, né? Não é quantificativo, então, quantitativo. E dentro disso vão ser inúmeros fatores. Talvez nós vamos ter agora, pelo menos eu penso no seu trabalho, que nomear peritos que são psicólogos, que são afetos à área da saúde mental, que a gente não tem. E eu quero ver, porque já é difícil. Gente, vocês não têm noção, não sei aqui como é. Lá, para a gente caça médico, sabe? Assim, é verdade, é no laço. Então, assim, já é difícil achar um clínico geral. Eu fico imaginando achar um especialista. Talvez, se a gente conseguir, pelo menos, psicólogos, tem um número maior, talvez. Mas é isso. É fazer uma construção realmente nesses quesitos de várias situações, porque nós não podemos atribuir um problema, um burnout, uma depressão a um fator. Como o Rodrigo bem pontuou, eu tenho que considerar fatores também que ele tem em casa, que ele tem da saúde, se ele cuida da sua saúde, se ele faz uma boa alimentação, se ele pratica tudo isso, um exercício, tudo vai levar a ser considerável. Então, não é uma tarefa fácil. Tá? Nós estamos aí diante de um grande desafio, mas eu penso que nós não podemos fechar os olhos para essa situação de adoecimento mental, de problemas, levantar isso e mostrar, principalmente para o empregador, o quanto isso é caro. Caro, porque, como eu falo, eu também sou totalmente favorável, é treinamento, e custa. Mas o empregador ele não quer pagar, porque ele acha que não é tão necessário. E aí eu já vou até entrar, doutora Bruna, não sei se você vai, mas eu já vou me adiantar, que eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. Eu já ia chegar lá. Né? Vamos lá. Porque, assim, eu vejo o seguinte, eu vejo que é muito difícil despertar a consciência do empregador. Porque, nesse caso, ele fala assim, eu vou pagar para vir. Né? A fiscalização ela é deficitária, e não é culpa deles, tá, gente? A gente sabe que hoje, por exemplo, lá no Mato Grosso, eu não sei como vocês estão aqui. Na cidade onde eu estou, não tem auditor do trabalho. No Mato Grosso inteiro, parece que tinham 7. E agora... Então, imagina, o Mato Grosso, ao tamanho do estado do Mato Grosso, é 7 auditores. E a gente esbarra no sentido de que eu já ouvi de empregadores falando, mas não tem fiscalização. Por que eu vou fazer? Então, eu vou arriscar. Se tiver uma ação, se tiver uma multa, então eu percebo que eles se apoiam na falta de fiscalização, porque a gente tem que, infelizmente, a cultura do nosso país eu tenho que ter dor. Se eu não tenho aquela dor, eu não vou fazer. E, infelizmente, a dor ela vem só com a multa, com a ação trabalhista, e, às vezes, eles têm empresa, gente, vocês sabem, vocês não precisam me contar. Mas eu sei que a advogada reclamada faz conta. Tá, nós estamos fazendo errado 30 funcionários, mas 10 entrar, a gente tem que um fundinho aqui que a gente vai pagar, ainda vai valer mais a pena.
Então, e a minha pergunta é a seguinte, a questão da fiscalização não seria mais fácil, inclusive para vocês, eu penso assim que nem correria o risco de não termos mais auditores, só que hoje a gente tem ferramentas tecnológicas e o próprio e-social, que eu me pergunto por que não há uma obrigatoriedade de que a empresa comprove esses treinamentos. Por exemplo, vamos pegar, tem a lei lá, 14457, que obriga toda empresa que tem CIPA a treinar sobre isso já evita muita coisa. Ter canal de denúncia, ter treinamento. Ah, mas não tem fiscalização. Realmente não tem. Se eu colocar uma regra ali no e-social, toda empresa tem até o dia tal do ano para comprovar. Gente, hoje é tudo sistema. Ela faz um treinamento, ela emite o certificado, ela tem que comprovar. Pode acontecer de continuar sendo uma lista, mas já dificulta. Então, assim, o que você me diz? O que vocês conversam? Há alguém conversa sobre isso ou não? Porque, gente, realmente, imagine, ter um fiscal, vocês não conseguem ir em todas as empresas, né? Pessoalmente ali. Agora eu vou ficar vermelho agora. Já estou suando, vou ficar vermelho com a doutora. Gente, é uma realidade, né? A realidade nossa é essa. A gente tem uma falta de mão de obra da Autoridade Fiscal do Trabalho. Hoje, no Brasil, nós temos 1.800 fiscais, no Brasil todo, 1.800 fiscais. É um absurdo. Realmente é um número muito baixo. O número ideal que nós tínhamos de vagas já aprovadas são 3.600, 3.700 vagas. Nós conseguimos, isso foi um avanço que eu tenho que falar aqui, que nós conseguimos 900 vagas agora. Então, agora em julho, nós vamos receber mais 900 fiscais do trabalho. Isso vai ser um avanço importante para a carreira, né? Porque a carreira estava assim, minguando a carreira, né? De repente, agora, nós vamos receber 900 novos auditores fiscais. São Paulo está hoje com 270 fiscais. São Paulo vai receber 275 novos fiscais. Então, a gente vai conseguir ter essa melhoria de mão de obra que é fundamental. A presença do Estado, né, brasileiro dentro das empresas tem que estar lá, tem que ter a visita do auditor fiscal do trabalho, a inspeção, para mostrar que o lado punitivo não seria o melhor, mas ele é necessário. Ele é necessário, né? E o e-social, né? A questão do e-social. A gente tem um projeto de e-social que nasceu lá em 2010, né? E ele nasceu assim, ele nasceu enorme, ele nasceu gigantesco. Tínhamos uma tabela 23 no e-social lá, que falava dos fatores psicossociais, já tinha no nascedouro, já tinha ali a tabela 23, que falava da gestão organizacional, falava da jornada exaustiva, falava da conexão trabalho-colega. A gente tinha ali o nascedouro com esses elementos. Só que, infelizmente, né, para a aplicação do que é o ideal para aquilo que é prático, tivemos que dar um passinho para trás, né? Quando o e-social ele foi colocado em campo, ele foi muito mais na área previdenciária. Isso foi uma deficiência. Os eventos 2220, 2240, que é para fazer o PPP digital, eles se tornaram uma evidência. E esqueceram de retornar aquelas tabelas de social que evidenciavam ali o fator de risco psicossocial, que evidenciavam ali as atividades que são realizadas. Tinha uma tabela de treinamento lá no comecinho, que era o treinamento obrigatório, treinamento não obrigatório, que é uma declaração que a empresa faz por via dessas tabelas do social. Só que isso, a gente tem tantos problemas, né, tem tantas dificuldades, tantas melhorias até no governo federal, que tem que fazer aos poucos, né? Então, a gente espera que o projeto social ele retorne com essas tabelas, porque, gente, a gente está num mundo agora totalmente tecnológico, né? Inteligência artificial, hoje, você já consegue ali, a partir de cruzamento de dados, só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje folha de pagamento no social. A Autoridade Fiscal do Trabalho ele tirou um relatório de jornada de trabalho no Brasil. Só com os dados já nesse grande repositório, que é essas informações que as empresas prestam ao governo, nós já conseguimos evidenciar a regularidade. E a gente está nascendo agora, a gente faz fiscalização direta, né, que é a presença do fiscal em campo, tem a indireta, que é eu notifico a empresa para dar documentação, e agora vai ter a terceira forma de auditoria, que a Receita Federal já faz isso há muito tempo, e o Ministério do Trabalho vai começar agora, que é a fiscalização eletrônica. O que é eletrônica, pessoal? Os dados já estão no repositório do Ambiente Nacional. Já tem os eventos de registro trabalhador, de jornada, de salário, e nós já conseguimos cruzar essas informações e gerar automaticamente as irregularidades. Então, a gente já consegue, já de pronto, lavrar um auto-infração.
Só que, para isso acontecer, o que a gente tinha que ter? Tinha que acabar com o correio. Eu não posso mandar cartinha de correio. Eu não posso mandar cartinha de correio com autoinfração para um monte de empresa. Para eu conseguir ter esse acesso mais fácil aos empregadores, a gente teve que criar uma etapa anterior, que é o domicílio eletrônico trabalhista, que é o DET. O que é o DET? É o canal de comunicação da Inspeção do Trabalho junto à empresa. Então, a gente teve que, assim, é um passinho de cada vez, né? É um passinho de tartaruga. A gente gostaria que fosse de onça, de leão, mas, infelizmente, é um passinho avançando de cada vez. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar num avanço que eu consiga, a partir dos dados ali disponíveis, já conseguir trazer prevenção, mas é um trabalho que ainda vai demorar um certo tempo, uma maturidade, e hoje o déficit maior nosso é a mão de obra, né? E a gente vai conseguir, a partir de julho, ter um acréscimo na carreira que vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Camille para fazer os questionamentos. Doutores, muito boa noite. É um prazer estar aqui com os doutores. A minha área é o empresarial voltado para a produção de documentos societários das empresas. E uma das principais coisas que nós fazemos dentro do escritório é, então, criação de políticas de compliance, governança corporativa, código de ética e conduta. E uma coisa, então, que eu percebi é que faz, então, toda a diferença a empresa ter os seus documentos em ordem, porque caso ocorra alguma eventualidade em um julgamento, isso faz toda a diferença. Acontece que o empresário, a empresa, não quer gastar dinheiro com tais tipos de documentos e implementações, porque na cabeça deles não faz sentido. Então, como que colocar isso na cabeça do empresário, hoje em dia, essa questão? Eu estava aqui refletindo sobre isso quando eu estava sentada. E um dos pontos principais essas empresas começam a buscar os advogados quando elas ainda estão em desenvolvimento com poucos funcionários. Então, elas precisam de o quê? De investimento. Isso vai fazer o quê? Vai afetar nos lucros da empresa. Se a gente conseguir demonstrar, como advogado, como todas as partes envolvidas no processo jurídico, que isso vai ter uma redução de custos, vai aumentar os lucros da empresa, pode trazer um investimento maior e até, eventualmente, num julgamento, fazer toda a diferença, porque tem toda uma cadeia de processos. Então, quem sai ganhando é o trabalhador, porque ele vai ser treinado, ele vai ser orientado, ele pode crescer dentro da empresa de uma forma saudável e todo mundo sai lucro. Se eu tiver enganada, e pelo que eu entendi, então, o nosso papel como advogado, aqui, como cadeia, todos nós juntos, é implementar isso dentro da sociedade, que, enquanto nós trabalharmos em conjunto, a empresa cresce e isso é o melhor para o trabalhador. O problema eles não querem pagar, às vezes. Eles só não querem pagar. Mas aí cabe a nós demonstrar o que vale e o que não vale a pena em cada um dos casos. Mas, eu tenho mais de 20 anos que eu me pergunto isso. Eu me pergunto, assim, empresas reincidentes, empresas que... Eu falo assim, mas, meu Deus, seria tão fácil arrumar, tão fácil consertar, mas é fácil para nós. Parece que nós, do judiciário, do executivo, que estamos, os advogados, que nós estamos lidando com isso, parece que para a gente é muito fácil, assim, para mim é muito óbvio. Eu digo, gente, não ia precisar de justiça do trabalho se as empresas agissem com prevenção. É possível, sim. Rodrigo está aqui, garanto que, acho que assina embaixo, que se uma empresa consegue, sim, cumprir a legislação trabalhista sem gastar demais, sem precisar fazer coisa errada, ela consegue. Certo? Isso não é, conseguir cumprir não significa zero ação, porque é o que eles pensam, né? Mas eu gostaria muito de saber, a pergunta também que eu gostaria, né, a pergunta de milhões. É a pergunta de como conscientizar o empresário da necessidade do preventivo, né, da documentação preventiva, do treinamento preventivo, de toda a análise, principalmente, estamos falando trabalhista, em outros aspectos também, mas na rotina trabalhista ali, se tiver um preventivo, eu sei, vocês lidam com isso, gente. São melhores para dizer do que eu. Se existisse um preventivo, as ações trabalhistas não iriam acontecer. E se acontecesse, seriam as maiorias improcedentes. Porque poderia, nada impede de estar tudo certinho e o empregado entrar. Mas o índice de
ações procedentes, seria bem menor. Então, gostaria de saber. Uma palavrinha sobre isso, inclusive, doutora, porque dá tempo. Se o empregador quiser fazer esse plano de ação, esse preventivo, dá tempo dele segurar, segurar essa pessoa que está doente. Porque muitas vezes vem para nós as pessoas que dá o gatilho. Então, é o que o doutor falou. Ele está lá, o empregado, com várias situações na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Enfim, tem N situações, inclusive lá, aquela pressão, aquela meta, vai. Né? Então, aquilo... Chega uma hora que a pessoa ela está doente, e é fácil você perceber. O empregador, ele percebe, ele pode ter um plano de ação e falar, eu vou socorrer. Daria tempo para ele, porque a pessoa que vem adoecendo mentalmente, ela demonstra. Não é tão imperceptível assim. Você percebe que ela está ficando doente. Ela não quer, ela perde a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de se arrumar. É perceptível, não é tanto quanto outros fins biológicos, mas você percebe. Então, se o empregador fizer um plano de ação, sei lá, um psicólogo, alguém que venha, e dá tempo. Aí, por quê? Chega uma hora que dá o gatilho, e aí a pessoa, às vezes, surta completamente. Ela tem ideação, ela pensa no suicídio, ela pensa em tanta coisa seríssima. Veio para mim vários casos que eu fico muito preocupada e assustada com esse... E a gente, claro, afasta, a gente vai lá, afasta, e volta a falar. Isso onera a Previdência Social, isso onera a empresa, isso onera todo mundo. Né? Então, é possível esse plano de ação. Então, que venha essa ANR aí fazer a diferença para os nossos empregados, para os nossos clientes. Penso que vai diminuir ações previdenciárias, penso que vai diminuir, né, se tudo isso correr da forma que está vindo aí, com essa implementação dessa GRO, esperamos que tudo isso corra bem e nossos empregadores tenham uma saúde mental melhor. Tem algum advogado que está preocupado aqui ou não? Você está preocupada? Ela quase não está. Ela está se revirando, assim, advogada de reclamada, né? Te entendo. Olha só, né? A gente está pensando aqui nessa questão que a gente até comentou aqui do exame admissional, que hoje ele é um exame muito genérico. Vocês entendem que é pertinente, que as empresas podem, a partir do momento que a ANR está trazendo essa responsabilidade para a empresa, vocês entendem que agora a empresa pode incluir no exame admissional alguma questão relacionada à doença psicológica? Poder, ela pode. Mas aí, se ela não contratar, vai ser discriminatória. Não, mas assim não vai dar resultado. Vamos pegar esse cenário, Bruna. Exame médico admissional é para quê? Você contratar um trabalhador. O trabalhador, quando vai fazer a admissão, o que ele vai falar para a empresa? Ele quer ser admitido ou não? É isso. Justamente. Eu sou o super-homem. Eu faço tudo. Nós já pegamos casos na Auditoria Fiscal do Trabalho, em análise acidentária, que a empresa contratou um trabalhador para trabalhar em espaço confinado, que tinha o quê? Medo de trabalhar em espaço confinado. E a norma fala que, a NR33, que é a norma específica, fala assim, avalie a aptidão do trabalhador. É uma obrigação normativa. O trabalhador no admissional, o que ele vai falar? Ele quer o emprego. Eu falo assim, não, eu não tenho medo de trabalhar em espaço confinado. Nem vai estar sabendo. Então, essa questão do admissional é muito complicada. E, além disso, tem um fator interessante, porque o exame médico admissional, ele vai avaliar se o trabalhador está apto para aquela função. Agora, será que a empresa sabe os riscos da função efetivamente? Não sabe. Então, ela não sabe nem o que eu vou avaliar nessa admissão. Qual que é a prática hoje da admissão? Fazer uma audiometria, mas será que ele tem ruído? Fazer uma espirometria, mas será que ele está exposto a alguma poeira? Então, a gente tem que saber se esse exame médico admissional tem que ser muito bem fundamentado. E, para que ele ocorra efetivamente, ele tem que ter por trás dele um bom PCMSO e um bom PGR, porque é ali que está a gestão. Então, não vai resolver. Não vai resolver. Partindo desse ponto, a empresa teria que entender que lá dentro existe o risco psicossocial justamente, para poder fazer. Aí é meio que um atestado de culpa já.
Tipo assim, ó, aqui o negócio é feio mesmo, é tóxico, só tem um chefe maluco aqui dentro. É muito difícil, né, a gente... Mas vamos pegar um mensurar exemplo um pouco isso. mais. Vamos pegar um exemplo prático, talvez você consiga trazer Sim, isso. Tá? sim. Então vamos lá. Você tem um setor na empresa. Vamos lá para o pessoal do telemarketing, tá? Vamos pegar telemarketing como Eu exemplo. já trabalhei no telemarketing. Nossa, então você vai Por saber. isso que meu olho treme ainda às vezes. Setor de cobrança do telemarketing. Tem pressão? Não, Quase nenhuma. quase bem Quase tranquilo. Bom, você sabe que ali você tem uma meta, você tem que fazer tantas ligações. Então você tem que estar preparado que aquele setor de cobrança, você tem uma meta envolvida. Então você tem que saber se aquele trabalhador que você está admitindo tem condições de lidar bem com a meta. Né? Você consegue trabalhar com metas, você trabalha bem com as cobranças. Então existem até alguns elementos, mas por que você faz isso? Porque o seu PGR já identificou que aquele setor de cobrança tem meta, tem o psicossocial de cobrança, e isso é importante para trabalhar naquele setor. Mas isso é uma maturidade da empresa que hoje a gente dificilmente vê. Eu vejo que é muito trabalho pra gente, pra gente ganhar horários. Porque, olha, não é. Eu acho que tem muita coisa pra gente arrumar nas empresas. Antes da gente partir, que eu vou pedir para vocês depois fazerem cada um as suas considerações finais, talvez algo que a gente não tenha abordado aqui, que vocês acham importante. Depois eu abro para perguntas também, que eu sei que vocês estão loucos para fazer perguntas. Mas, Rodrigo, do ponto de vista assim, da fiscalização, você pontuou aqui para nós que hoje o E-Social você já consegue cruzar os dados e até já fazer um auto de infração, né? A partir do momento que essa NR1, daqui a um ano, né, que ela passa a ter a questão da multa, né, aplicável. O que a gente tem que trabalhar nesse um ano para que as empresas possam se adequar de forma efetiva? E o que numa fiscalização você vai procurar lá na empresa? Essa é a pergunta também que adoram fazer. Viu, Bruno? Nossa, imagina. O que vocês vão fazer na empresa, né? Aí essa pergunta O que é bem... vocês... Não que eu queira... Não, assim, só curiosidade só mesmo. como um detalhe, né? Então, o que é importante a gente falar, né? Que a gente teve uma grande confusão, né? A portaria 1419, que é a portaria que trouxe aí a nova versão do NR1, e aí trouxe todo um dilema, né? Foi publicada em agosto do ano passado, e a vigência dela vai começar agora dia 26 de maio. Aí o setor empresarial ele foi falar com o ministro do Trabalho, conversou com o nosso ministro, o Luiz Marinho. Aí o ministro falou, não, vamos dar mais tempo para as empresas, vamos deixar em vigor, mas não vamos autuar, né? Que isso a gente entendeu que era inconcebível fazer isso, não tem como, a portaria está em vigor, a gente vai fiscalizar, a gente vai autuar, a gente vai interditar, que esse é o nosso papel, né? Aí, semana passada, foi publicada a portaria 765, recentemente, dia 16 de maio, foi publicada a portaria 765, que foi a portaria que falou o seguinte, prorroga-se por mais um ano a portaria 1419. Tá? Então, ela está prorrogada, gente. Tá? Então, ela não está em vigência ainda, ela está prorrogada. Aí, o que é o momento? O que é o momento? É você compreender, né, que a portaria, que é um problema que nós já temos que tratar, isso já é realidade das empresas. Então, a portaria está prorrogada, mas não quer dizer que a ergonomia não existe, a ergonomia está presente lá. Então, é um dever da empresa de identificar esse fator de risco psicossocial, a partir da ergonomia, não vou nem falar da NR1, a partir da própria ergonomia, é um dever da organização. A Auditoria Fiscal do Trabalho vai buscar a ergonomia, vai buscar a E17, vai buscar a EP, vai buscar a ET, para identificar a organização do trabalho. Tá? Ali é o foco hoje, a norma-mãe é a 17, né? Esse é o nosso papel. Mas é um momento especial das empresas entenderem aonde estão os perigos. Quem que é o trabalhador, qual que é o setor, quais são as causas, porque a norma fala de prevenção, a norma é preventiva. Então, é um momento crucial das empresas trabalharem, iniciarem essa prevenção. Foi assim, vocês ganharam, houve um ganho de mais um ano, né? Mais um ano para você se preparar, avaliar, identificar, ter um bom plano de ação, realizar aquele plano de ação. Então, o momento é esse, é de treinar. Por quê? O auditor fiscal do trabalho, ele vai a campo conversar com o trabalhador. Né? Nós temos esse papel de estar sempre dentro daquele cenário caótico que muitas vezes que é a organização. E o nosso papel é buscar as informações a partir de uma entrevista, a partir de uma documentação, conhecer o dia a dia de trabalho para a gente poder ver aonde está o fator de risco psicossocial. Né? E aí eu vou fazer também uma meia-culpa, porque nós precisamos nos preparar ainda. Né? Todos, né? Hoje foi criado na nossa Secretaria de Educação do Trabalho uma coordenação nacional
para o fator de risco psicossocial. É uma colega médica, eu trabalho de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que ela é especialista nessa área, então ela vai ter todo o desenvolvimento de um procedimento fiscal para abordar o tema, né? Hoje está fácil avaliar para mim, eu sou engenheiro elétrico, avaliar um quadro elétrico para mim, mel na chupeta. Agora, entrevistar com o trabalhador. Imagina eu chegar na sua empresa, vem um careca, com um coletinho do Ministério do Trabalho, acho que alguém vai falar para mim que tem problema? Ou vai falar que é um inferno, não é isso? É o inferno, não tem problema. E essa minha entrevista com o trabalhador tem que ser muito bem qualificada. Falar com o trabalhador rural, que eu fiscalizo a parte rural em São Carlos, um colhedor de cana, de laranja, é uma outra abordagem da construção civil. Então, eu tenho que adaptar essa linguagem. Então, a fiscalização ela vai a campo, buscar esses elementos do dia a dia do trabalho, verificar a realidade do trabalho e tentar entender como a empresa, documentalmente, ela gerencia aquilo. Falar com a liderança, com a supervisão, com a administração e ver uma pergunta que eu faço na minha auditoria, o pessoal fica louco, né? Quanto você investiu em segurança do trabalho no último ano? Olha. Total de R$0. Total de R$0. Que é justamente essa representatividade da gestão, né? E a gente está avançando cada vez mais nesse cenário de auditoria para o psicossocial. Para nós, auditores, também vai ser uma novidade abordar, tratar e gerenciar isso. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Vou passar, então, para a doutora Graziele, caso você queira fazer alguma consideração que a gente não abordou aqui, e depois volta a palavra para o Rodrigo, e depois perguntas, tá bom? Bom, eu acho que a gente foi bem completo, mas quero reforçar apenas que eu realmente tenho a esperança que, com a vigência da NR01, talvez seja um marco para que essa consciência seja de prevenção, ela seja despertada, ainda que de uma forma impositiva. Que queríamos que fosse uma consciência sem, se você não fizer, vai ter uma dor, vai ter uma punição, mas não é possível. Então, que essa obrigatoriedade faça despertar em todas as empresas, e gente de todos os tamanhos, porque eu percebo que existe uma regra que microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, não precisa fazer. E aí fala assim, as pessoas acham que não precisa fazer nada. E são empresas ali que são consideráveis, 19, 20, 30, 50 empregados. Muitas vezes as empresas desse porte têm. E começa aí, não são só as grandes empresas. E elas têm, sim, que fazer, elas são obrigadas a fazer um PGR, por escrito ali, embora seria o ideal, né? Não precisa, mas seria ideal, que é um programa. Mas entender que um gerenciamento de risco ocupacional, até essas pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, as microempresas, elas estão obrigadas a fazer. Então, eu tenho uma esperança de que haja realmente essa conscientização, a gente conversando, a gente falando com profissionais que orientam os empregadores, é importante. Então, parabéns, né? Eu quero parabenizar a OAB Tatuapé por essa discussão, porque é importante, vocês é que levam isso. Eu tenho certeza que o cliente de vocês ele não entende da parte jurídica, ele não entende dessa parte, e aí o que você disser, eu sei que vocês têm dificuldade, às vezes falam, eles não acreditam, mas é um trabalho de formiguinha ali. Então, conscientização, eu tenho eu imagino que isso vai ser um marco para que isso seja realizado, de um primeiro momento, de uma forma impositiva, e depois as empresas, os empregadores vão ver o quanto isso foi positivo em outras áreas, enquanto economizou em saúde, em ações que não vai ter, multas que não vai ter, ambiente de trabalho saudável, empregado afastado, que aí a consciência vai passar a vir de forma natural. Então, agradeço, obrigada, estamos aí à disposição para responder as perguntas. Gente, obrigado, Bruno. Assim, eu fiquei muito honrado quando você me convidou, né? Falar para um público para mim que é diferente, que eu não estou tão acostumado. Eu falo muito com engenheiro, com médico, né? E para mim foi uma honra estar aqui. Eu acho que o auditório lotado está aqui, todo mundo querendo ouvir sobre o NR1, isso me gratifica demais, né? Eu sou um defensor da gestão do risco ocupacional. Eu falo no meu mantra, né, que é identificar o perigo, avaliar e controlar. Isso é um mantra da gestão do risco, identificar, avaliar e controlar. Isso é melhoria contínua, isso é PDCA, a gente tem que plantar uma sementezinha agora. A gente plantou uma semente agora, né, é muito importante, está ali, está regando, está
está cultivando para nascer uma flor que a gente tem que saber cuidar, cultivar, porque é o futuro do nosso país, gente. A gente precisa reverter essa curva desse aumento expressivo do transtorno mental no trabalhador. Esse é o nosso desafio, né? E para mim é muito importante conversar com vocês aqui, explicar o que é NR1, o que é gestão, o que é a NR17, o que é a NR7. Eu acho que vocês têm um instrumento muito importante nas mãos de entender um PGR, o que é um inventário de risco, o que é um plano de ação. Quem conhecer isso, gente, já vai ter uma abordagem muito diferencial no seu processo trabalhista. Tá? E para mim é uma honra, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço e estou aberto a perguntas e dúvidas. Bom, em nome da OAB Tatuapé, eu quero agradecer a doutora Graziele e Rodrigo por estarem aqui. É, de fato, um assunto de suma importância. O Rodrigo estava falando que ele ficou honrado pelo convite, mas todo lugar que está falando de NR1, esse homem está lá. Como que eu não ia chamar ele, né, gente? Tem que ser ele, tá? É referência no assunto, então eu te agradeço demais pela presença. Doutora Graziele sempre aceitando nossos convites aqui para estar aqui na OAB Tatuapé. Agradecer a todos os presidentes, doutora Valquíria, doutora Camila e doutor Hélio. Doutor Rafael, também, presidente da Comissão de Direitos Humanos, toda a diretoria da OAB Tatuapé, nosso presidente. E agradecer toda a Comissão de Direito do Trabalho e os membros das demais comissões também, minha diretoria, Lucas, Rodrigo, obrigada por ajudarem. Se tudo isso está acontecendo aqui hoje, é porque é sempre um trabalho feito a muitas mãos, né? O grupo da OAB Tatuapé, o time da OAB Tatuapé, todos os presidentes de comissão que estão presentes, que eu não vou falar o nome para não correr o risco de esquecer alguém. Tá bom? E nós vamos abrir para 2 perguntas. Alguém? Pouquinha gente, graças a Deus. Vamos começar ali no fundo. Dr. Carlos, é isso? Que eu estou vendo ali? Isso. É? Vamos lá. Perguntar para o Rodrigo. Eu gostaria de saber qual será a dosimetria da multa para ser aplicada. Essa pergunta é importante, doutor. Doutora, o que eu falo? Na verdade, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim, que talvez não seja só uma multa. Por quê? Nós estamos falando da NR1, que é gestão, correto? E estamos falando da NR17, que é ergonomia. Se você deixou de fazer ergonomia, é uma irregularidade. Se você, além de deixar de fazer ergonomia, você não gerenciou, é outra irregularidade da NR1. Então, essa dosimetria da multa, a gente tem a NR28, que avalia a graduação da infração, né, que é 1, 2, 3 e 4, o porte da empresa, o número de trabalhadores. Né? Então, essa graduação ela vai ser majorada sempre nesse somatório, da NR17 com uma infração, NR1 com outra infração. Né? E, infelizmente, hoje, nossos valores de multas eles não são tão expressivos de uma multa. Mas aí a gente vai avaliar a NR1, vai avaliar a NR17, eu vou chegar lá na NR7, que pode ser uma outra autuação de não ter feito o exame médico periódico. Então, quando a gente fala hoje de uma auditoria fiscal do trabalho, a gente não pode olhar só para a NR1. Nós temos 38 normas regulamentadoras. Então, a gente faz uma auditoria bem abrangente. Então, pode ser aquela coisinha, pouquinho de pouquinho de pouquinho, a coisa se torna gigante. Então, o valor talvez não seja tão expressivo de uma única multa, mas no somatório vai ter essa expressividade. Tá? Próximo. Eu vou ter que deixar fazer mais de 2. Não tem como, né, gente? Boa noite a todos. Pegando um gancho que o doutor mencionou sobre o aumento de 68% do burnout, eu direciono a minha pergunta para Vossa Excelência. Com a implantação, por mais que seja daqui a 1 ano, com a implantação dessa forma de avaliar, vamos colocar o psique do colaborador, né? Futuramente, a demanda ela não pode ser convertida para a questão de dispensa discriminatória, porque a pessoa foi identificada com um problema, né, decorrente emocional, e ela passou a ter afastamentos seguidos, e no retorno desses afastamentos, ele ser dispensado por conta desses afastamentos relacionados à doença. Não poderia futuramente ter um aumento de demanda nesse sentido? Com certeza, eu digo nem futuramente. Já existe, e se comprovado que realmente aquele trabalhador começou a apresentar atestados onde relatava problemas com a saúde mental,
e a empresa demitiu e comprovar que houve um nexo entre essa demissão e os transtornos e os problemas que esse trabalhador estava apresentando, com certeza. Com a vigência da obrigatoriedade desse risco, eu falo que é mais um ponto que o magistrado vai analisar ainda para saber se isso pode realmente ter sido uma dispensa discriminatória de alguma coisa que aconteceu em decorrência de uma negligência da empresa, que lá atrás ela já não fez, não praticou atos preventivos para os transtornos mentais. Então, veja, vai ser uma cadeia de situações. Você vai poder pedir a dispensa discriminatória e um dano moral, provavelmente, pelo fato dela não ter prevenido. Lá atrás, ela não tomou nenhuma providência, ela não fez o gerenciamento do risco, ela não capacitou. Então, pode sim, já acontece e vai ter mais um fator. Ok, obrigada. Boa noite, pessoal. Só uma colocação, até pegando o gancho que a colega colocou, não na questão da discriminação na dispensa, mas vamos falar um pouquinho da discriminação da contratação. Vamos levar em consideração, por exemplo, que esse aumento de 68% de um ano para cá vitimou muito mais mulheres do que homens. Eu falo que hoje a mulher é a principal vítima, né, dessas questões de afastamento por sanidade mental. A mulher, quando vai ao trabalho, ela nunca vai sozinha, ela vai como mãe, como filha, como esposa, como trabalhadora, provedor do lar e tudo mais. Então, eu queria saber a opinião dos nossos convidados, se eventualmente foram criadas várias, né, de um tempo para cá, várias medidas tentando promover, justamente proteger o trabalho da mulher, né, desde da proteção à alimentação, do ser empregar a mulher. O governo vem fazendo isso. Mas, por exemplo, se vocês acham, na opinião de vocês, na visão de vocês, se eventualmente uma empresa que não está preocupada em seguir a normatização nova, ela está a fim de evitar problemas, na admissão, vai contratar uma mulher, eventualmente, isso não poderia ser uma maneira de poder evitar que a mulher chegue ao emprego? Isso pode evitar que a mulher consiga alcançar o emprego, na opinião de vocês? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Sem sentido. Se não vai, essa lei, eventualmente, pode pesar de uma maneira negativa para aqueles maus empresários, na verdade, que vão evitar de contratar mulheres para poder assumir novos empregos, temendo que elas são as principais vítimas dos afastamentos. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante em relação quando sempre se tem uma legislação protetiva, que acaba, muitas vezes, trazendo uma discriminação para a mulher. Eu concordo em partes, porque eu penso que tem situações que, se não tiver essa legislação protetiva, é pior. Tá? Agora, o risco psicossocial, diretamente, eu não consigo ver com essa questão mais de gênero, mais para a mulher. Porque, embora a gente tenha dados, realmente, que a mulher é mais afetada, eles são dados, vamos dizer assim, não são como eu posso dizer assim, não são dados, não é que são efetivos, não queria usar a palavra efetiva, mas não são dados consideráveis nesse sentido, tanto quanto, por exemplo, uma legislação de salário igual, uma legislação que protege a gestante, que é mais direcionada realmente ao sexo feminino. Então, temos, sim, dados, mas eu não vejo... Pode, de leve, vamos dizer assim, a minha resposta, pelo menos a minha opinião, seria de leve, poderia, mas não tão efetivamente quanto as demais, que são efetivas para o sexo feminino. Olá, boa noite. Referente à questão do atestado médico, né, do ASO, a gente sabe, então, que não vai poder incluir essas perguntas dessa maneira no admissional, até porque a efetividade das respostas talvez não atinja o objetivo. Mas, durante o periódico, né, a gente teria como acrescentar algum tipo de questionamento, no sentido assim, você toma algum
E aí eu vou falar assim, bem amplamente. Assim, você toma algum remédio para depressão, para, de repente, não falar você tem algum problema? Enfim, mas, de alguma maneira, durante esse periódico, porque, como a gente estava falando, é um conjunto de documentos que, lá na frente, pode ser utilizado na minha defesa. Se eu, durante esse período, conseguir detectar que o meu colaborador está passando por uma dificuldade no meu ASO, eu posso, então, ajudá-lo de alguma maneira. Então, pensando pelo lado preventivo e não somente para demiti-lo. Entendi. O que ocorre hoje é uma grande dúvida se no ASO periódico eu tenho o dever de identificar o perigo, que é um erro muito comum, né? O exame médico periódico não é para identificar fator de risco. Ele tem que ser feito preventivamente lá na NR1, em questionários de você utilizar ferramentas de identificar fator de risco, fazer uma entrevista, fazer uma conversa. Utilizar o ASO médico, o exame médico periódico, para obter, além dessa questão ocupacional, vamos supor que no PGR da empresa, ela não identificou o fator de risco psicossocial. Tá? Não tem o psicossocial, é uma empresa que está ali organizacionalmente ok, e aí ela não precisaria fazer esta avaliação clínica psicossocial, como a gente pede dentro do periódico, né, para o trabalhador. Mas se a empresa ela entende que temos uma atividade crítica, olha, esse trabalhador está operando uma grua que vai transportar uma peça e vai passar para os meus trabalhadores. Se é importante para a organização observar a saúde mental do trabalhador, ele pode também, dentro do critério técnico, utilizar uma outra ferramenta, um DAS-21, um PHQ-9, que são ferramentas que avaliam a depressão, que avaliam a ansiedade do trabalhador. Pode, mas é complementarmente e tem que ser não para se fazer uma discriminação no trabalho. Mas tem que ter muito claro, porque, assim, primeira coisa, a fonte é o PGR. É uma obrigação da empresa quando, na gestão, já identificou que tem um fator de risco. Aí, no ASO médico periódico, vai fazer a avaliação clínica. Tá? Se o trabalhador está exposto a trabalho em altura, espaço confinado, ou transporte perigoso, também é uma obrigação da empresa fazer essa aptidão. Tudo que é fora disso, tem que ter muito critério técnico de se fazer ou não. Às vezes vai ajudar, às vezes vai compreender porque é uma atividade crítica, ele vai transportar uma máquina, um equipamento, então isso vai ajudar. Mas de uma maneira muito criteriosa e sempre, gente, com o médico do trabalho dando o aval, o porquê fazer, qual que é a abordagem, é o sigilo médico ali, então tem toda essa situação, tá? Boa noite, me chamo Herbert. E a pergunta, eu já vi que a doutora Grazielli fez os comentários dela a respeito do canal de denúncia, que ela é a favor do canal de denúncia, mas eu queria ouvir o lado do executivo, como você vê isso sendo fiscal do trabalho, como que o canal de denúncia pode ajudar o empregador a diminuir os problemas psicossociais, os fatores de risco do lado psicossocial. Importante essa pergunta e eu vou responder essa pergunta com um caso real, tá? Hoje, se eu falar para vocês, alguém conhece a Rádio Peão na empresa? Né? A Rádio Peão é uma maravilha, né? Rádio Peão, amanhã seu setor vai acabar, amanhã você vai ser mandado embora, né? Amanhã aquele chefe ali fez alguma coisa, a Rádio Peão faz isso. Por que a Rádio Peão faz isso? Porque o que acontece? A gente tem uma péssima comunicação dentro da empresa. A gente não tem um canal de comunicação direto, e aí que entra o ponto do canal de denúncia, do canal ativo, né? Não é só aquela caixinha de papelão de colocar uma cartinha ali, né? É um canal ativo, e muitas vezes, né, o canal de denúncia, que ele nasce lá naquela lei da Mais Mulher, que é justamente para assédio sexual, outras formas de violência, para coibir efetivamente a gestão da empresa nesse cenário, o canal de denúncia ele é muito importante, né? Ele começou, um tempo atrás, nem era relacionado à questão de assédio, mas era relacionado à parte de compliance, né, voltado para a questão de corrupção dentro da empresa, começou por ali, avançou para a questão do assédio sexual, das outras formas de violência, né? Então, o canal de denúncia é efetivamente um canal importante, mas tem que ser um canal ativo, né, que o trabalhador possa saber que ele está ali declarando que a empresa vai tomar as atitudes, vai corrigir aquela situação e não vai, que muitas vezes acontece, punir o próprio trabalhador que fez a denúncia. Isso é muito comum. A minha colega, doutora fiscal do trabalho, a Luciana Veloso Baruch, né, a Luciana Baruch, ela tem o assédio.net.
ela fala muito sobre isso. Muitas situações que o trabalhador recorre ao canal de denúncia e é efetivamente desligado da empresa porque fez uma declaração, né, fez essa denúncia. Então, tem que ser sigiloso, tem que ser tratado, tem que ser evitado. Então, é muito importante ter esse canal de denúncia ativo mesmo na empresa. Obrigado pela pergunta. Boa noite, meu nome é Alana, eu sou acadêmica de Direito. E eu queria fazer uma pergunta de modo geral, porque vocês estão aqui contando uma história que acabou de acontecer comigo há 3 dias atrás. Eu passei por uma audiência trabalhista, eu sofri assédio moral, sexual, registrei, tenho 3 testemunhas. Resumo, o juiz deu um surto durante a audiência e me disse que não havia como calcular os danos que eu tinha sofrido. Mesmo com 3 testemunhas, registro, tudo, gravação, eu gravei, inclusive, todo o assédio, tudo documentado, e o juiz falou para mim, não tenho como calcular isso. Eu queria saber o seguinte, como a NR1, ela pode, a partir da sua implementação, impedir que coisas como essa aconteçam em juízo? Por exemplo, de um juiz dizer que ele... Porque eu solicitei perícia, e ele não acatou, não deferiu. Disse que eu não... E eu fiquei de atestado psiquiátrico por 15 dias depois do assédio. Fiquei quase 4 dias internada. E, mesmo assim, ele alega que não teria como mensurar, que não teria como calcular o dano que eu sofri. Eu queria saber como essa nova normativa poderia auxiliar pessoas que passaram pelo que eu estou passando, de forma que isso não aconteça mais. Nossa, pergunta bem tranquila, né? É a Alana, né? Alana, em primeiro lugar, eu sinto muito que você tenha passado por isso enquanto mulher, né? Fica aqui a nossa solidariedade, eu sinto muito de fato. Eu acho que, assim, nenhuma lei vai impedir ninguém de fazer nada nunca, né? Isso está fora do nosso alcance. A CLT, ela traz parâmetros ali, até foi uma discussão nossa na última reunião da comissão, que a CLT ela traz os parâmetros ali para quantificar o dano moral. Né, em leve. Só que o que é leve para você, de qualquer forma, na minha opinião, continua sendo algo subjetivo. Porque o que é leve para mim pode não ser leve para a magistrada, pode ser mais grave para o Rodrigo. Enfim, se nós perguntarmos para cada um aqui a mesma situação, nós vamos ter 100 opiniões diferentes, provavelmente, porque acaba sendo um critério subjetivo e muito difícil a gente opinar sem ter acesso aí ao processo, enfim. Mas eu vou passar para a Grazi responder só da questão do ponto de vista mesmo de como que vocês fazem para quantificar, como que é o olhar disso, e com relação ao que ela perguntou, como que a norma pode ajudar. Mas já trazendo aqui que não é uma norma que vai resolver. Eu vejo que o nosso papel é trazer a conscientização, mostrar para as empresas o quanto isso é importante, que isso não é custo, isso é prevenção, né? Advocacia preventiva, igual eu falei lá no começo. Mas não é isso que vai fazer, senão a gente não teria nenhum homicídio, nenhuma lesão corporal, nenhum roubo, nenhum furto. Né? Então, assim, isso, infelizmente, foge um pouco das nossas mãos. Vamos jogar bomba na sua mão. Bom, primeiro eu vou começar de trás para frente, concordando com a Bruna. Realmente, a lei, qualquer lei, ela não vai evitar. E eu respondo parte da sua pergunta contando uma história. Eu tinha 2 meses de magistratura. E eu peguei um caso de uma pessoa, era um dano moral. E ele tinha chamado de preto, sem vergonha, era racismo, e aí, pela primeira vez, eu me deparei com uma situação que, até hoje, o mais difícil para um magistrado é realmente quantificar a dor moral de uma pessoa. E eu lembro que eu liguei para o desembargador, que foi meu... Trabalhei com ele foi meu professor. Eu falei, doutor João, pelo amor de Deus, quanto eu dou? Né? Porque, veja, é uma situação que eu estou pegando uma dor de uma pessoa e eu vou ter que dar um valor para aquilo ali. Eu vou ter que dizer, é 7 mil, é 5 mil, é 200 mil.
Imagina num caso que eu tenho diariamente ali de pessoas que perdem entes queridos em acidente de trabalho. Eu falo isso. Eu, antes de começar a audiência, eu até digo, olha, eu quero que ninguém me interprete mal. Eu não estou dizendo que a vida do seu filho vale 100, 200 mil. Eu não estou precificando. Mas agora que chegou aqui, a gente precisa precificar. Chegou aqui, não tem jeito. Qual é a solução? É um preço, é um valor. Então, às vezes, eu falo, não se chateie se a empresa vier com um valor que você acha baixo, porque nunca, nem que eu condenasse a bilhões, trilhões, quadrilhões. Então, assim, o que a doutora falou, isso é uma coisa muito complicada. Às vezes, assim, aqui, eu não estou falando mal, não sei quem é, ou do colega, mas, às vezes, assim, a gente precisa entender que, como magistrado, a gente também precisa ter um olhar até no que a gente vai falar. Eu posso pensar isso, nossa, é difícil para mim, mas é difícil falar para a pessoa isso. E envolve, você é acadêmica de direito, envolve N fatores e N situações. E o que eu posso dizer? Que hoje a gente tem alguns instrumentos para isso. Por exemplo, hoje a gente usa o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, certo? Que a gente inverte. Eu tenho uma tese, inclusive, que eu defendo que empresas que não cumprem, por exemplo, uma empresa que tem mais de 20 empregados, e ela não capacita, ela não tem o canal de denúncias, ela está em desfavor da legislação. Então, eu inverto o ônus da prova, ou seja, aquela situação que, a princípio, seria a sua obrigação de comprovar, ela passa para a empresa, mas isso, como eu falei, a doutora falou, eu não sei o seu processo. Às vezes, a gente acha assim, nossa, eu tenho 3 testemunhas. A gente sabe que, às vezes, chega lá, a pessoa fica nervosa, ou, enfim, não sei a situação, não estou defendendo... eu não estou defendendo nem acusando o colega, mas dizendo assim que é uma situação difícil, mas existem, sim, fatores. Por exemplo, o que eu falo, eu tenho essa tese, defendo, tenho ministrado palestras para magistrados, utilizando realmente essa tese de inversão de ônus da prova, porque, a princípio, quem alega tem que provar. Geralmente, quando você fala que você sofreu um assédio, que você teve um dano, você que tem que provar. Mas, dependendo da circunstância, e eu uso um dos fatores da empresa não ter cumprido essas regras, e vou usar, agora vai ser mais um. Vai ter ali, daqui a um ano, vai ter ali mais um fator, que ela não cumpriu a NR01. Então, nesse sentido, eu posso responder para você que pode ser, sim, que a lei auxilie, talvez, no julgamento, talvez na facilidade de provar ou não, porque a prova do dano moral é uma prova diabólica. Você veja assim, que quando a gente está diante de um assédio moral ou de um assédio sexual, ela é tão difícil para quem sofreu, mas também provar um fato negativo para o empregador é difícil também. Como é que ele vai provar que não houve prática de assédio sexual? Então, a gente tem que trabalhar com essas situações, o protocolo, a inversão do ônus da prova, fazer uma análise de vários fatores para, então, chegar. Mas, assim, às vezes a gente também precisa... às vezes tem uma certa, eu digo assim, até uma humanidade ali na hora de falar, talvez te acalentaria um pouquinho, tá? Claudinha, você está aí? Você tem pergunta ainda? É a última, tá, gente? Boa noite a Antes que eu todos. seja fuzilada. Obrigada, Bruna, por me permitir eu fazer essa pergunta. A doutora Bruna ela chegou a falar a questão da perícia, né, do advogado acompanhar a perícia. E eu tive um caso muito complexo de perseguição. A minha cliente chegou a ser internada, teve um laudo psiquiátrico assim, muito representativo. A médica, inclusive, ligou várias vezes para a empresa para falar da situação. E, no dia da perícia, o médico não permitiu que eu entrasse. Não permitiu. A minha cliente estava até de cadeira de rodas e ele não permitiu que eu entrasse. No momento, eu até pensei em acionar a polícia, alguma coisa nesse sentido, mas eu me preocupei no seguinte, se eu fizer algum barraco aqui, entre aspas, né, pode ser que o laudo venha negativo. Então, eu me preocupei mais com a questão da cliente do que com a minha posição de advogado naquele momento. Então, eu gostaria de saber, de Vossa Excelência, qual o procedimento que o advogado deve tomar para uma situação dessa. Infelizmente, meu laudo foi negativo, mas eu consegui fazer um bom acordo para a minha cliente, né, porque ela já tinha se desligado da empresa, tudo. Então, eu gostaria de saber como que o advogado se comporta neste momento, porque a maioria dos médicos não permite que o advogado adentre a sala. Bom, realmente, é uma situação bem complexa.
Eu oriento sempre o seguinte, eu vou fazendo uma orientação aqui, que, em primeiro lugar, se tiver condições, nomear um assistente técnico, porque ele não tem, o médico não tem como proibir de ser um outro profissional da saúde, porque ele alega, a alegação dos médicos é que o advogado ele não tem o conhecimento técnico, que ele vai só tumultuar. Então, às vezes, esse é o argumento. Então, se possível, um assistente técnico. Geralmente não tem, é caro. Eu faço o seguinte, na própria audiência, quando o advogado, a hora que eu estou marcando a perícia, se o advogado ele solicita que ele deseja acompanhar, agora a gente tem que entender o seguinte, acompanhar é acompanhar. Você está ali presenciando, participando, e não pode realmente tumultuar. Então, aí eu coloco, o advogado está autorizado, o médico deverá, ele tem responsabilidade de sigilo, e não pode, ele não vai poder se manifestar. Vai haver um acompanhamento daquela perícia, e eu coloco isso na ata de audiência. Se vocês pedirem isso para o juiz, porque onde está escrito isso? Não está, não tem uma legislação que fale. Mas eu entendo que pode gerar um cerceamento de defesa. Tá? Mas é acompanhar mesmo, gente. Porque a gente, às vezes, vê o advogado aí barraco, aí quer que o médico faça. Você já fez os seus quesitos. Ele já vai te responder. Então, o que você pode participar ali, acompanhando, às vezes para dar uma segurança para o seu cliente, para você estar presente sem manifestar, sem querer induzir, sem querer tumultuar. Então, a dica seria, na audiência onde o juiz está marcando a perícia, excelência, eu gostaria de participar simplesmente acompanhando. Eu, na minha ata, coloco exatamente isso. Autorizo, o médico deverá autorizar a participação do advogado, que não se manifestará e simplesmente acompanhará o ato pericial. Se você detectou alguma coisa, não é para o perito, é para o juiz, excelência. Acompanhei, aí nós vamos, entendeu? Você vai ter argumentos, mas não naquela hora o tumulto. Tá? Perfeito. Então, gente, chegamos ao final do nosso workshop. Quero agradecer de novo a presença da doutora Graziele, do Rodrigo. Foi enriquecedor, de grande valia para a advocacia da Tatuapé. Em nome deles todos, agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Quero pedir para a doutora Valquíria e a doutora Camila entregar os certificados de vocês. E uma salva de palmas, né, gente, para os nossos convidados. Enquanto a gente se posiciona aqui para a foto, o pessoal da Jovem Advocacia tem um recado para vocês. Lohane, por favor. Vocês podem entregar. Oi, pessoal, boa noite. Eu faço parte da comissão da Jovem Advocacia e eu gostaria de convidar vocês, nessa próxima quinta-feira, nós teremos a última aula do Laboratório de Gestão de Escritórios de Advocacia, com a presença da Fernanda, que hoje é assessora de imprensa em um escritório de advocacia de grande porte, e a presença também do Dr. Tonisson, que vai palestrar para a gente a respeito do marketing jurídico. E eu gostaria de convidar vocês a participar. É um evento totalmente gratuito, será aqui no auditório, a partir das 19 horas. Quem quiser participar, é só me procurar aqui no final do evento, que eu passo o link de inscrição para vocês comparecerem. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. Bora fazer o sorteio? Vou pedir para a doutora Grazi aqui tirar um número. Vamos para quem você vai dar sorte. 316. É? Aê! Ô, Norinha, você te pega ali? Agora o Rodrigo. Dois, 278. É o livro. Acabou? Claro. Vamos sim.
chegar. Cadê o doutor Cristiano? Vem aqui, é o livro dele que a pessoa ganhou. Já vai ganhar o autógrafo. O autor presente. Vamos lá?